que é o Sermão do Monte? Como nós falamos aqui, é um dos ensinos, né, mais poderosos de Cristo Jesus. O Sermão do Monte, ele é a própria constituição do reino de Deus. É a declaração mais clara, queridos, dado por Jesus sobre o papel nosso como cristãos em cooperação com a graça de Deus. E ele é o melhor teste, né, para medir o nosso desenvolvimento ministerial, né, nosso desenvolvimento espiritual e o nosso impacto, né, na vida que nós temos. Né? Neste sermão, Jesus ele chama, queridos, o seu povo a perfeita obediência e a ter isso como alvo principal em suas vidas. Nós fazemos isso vivendo sob toda a luz que o Espírito Santo nos dá. Buscar aqui a obediência. Amém, queridos? E o texto, eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, né, com vocês, no Mateus, capítulo 5, o verso de número 48. Amém? Mateus 5, 48 diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Parece que é um ideal inatingível, inalcançável. A perfeição está ligada aqui, irmãos, à característica de luz. Tudo aquilo que é perfeito, ele é claro. Então, quando o Senhor Jesus ele fala que nós devemos ser perfeitos, é que nós devemos caminhar com toda a luz que nós já recebemos. A Bíblia diz que quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Então, se você tem essa luz, se você tem esse entendimento, essa revelação, você precisa caminhar de acordo com essa revelação. Amém? O pastor Passinho estava ministrando no domingo aqui, e eu fiquei meio preocupado, viu, pastor Passinho? Ele começou a falar, olha, Deus quer te revelar aí algumas chaves. Eu falei, ai meu Deus do céu, não está pregando coach não, né? Mas ele falou, chaves que o Espírito Santo de Deus vai te dar para você viver, para você ter a revelação da palavra, ter o entendimento. Exatamente isso, exatamente isso. Quanto mais nós temos revelação de quem Deus é, através da sua palavra, mais nós conseguimos viver o seu propósito. Amém? Então, o Sermão do Monte, ele trata sobre vivermos, né, o estilo de vida do reino de Deus. Amém? Quando nós falamos sobre reino de Deus, o que você pensa? O reino de Deus, ele é passado, ele é presente ou ele é futuro? O que os irmãos acham? Ele é passado, presente ou futuro? Ele é eterno. Ele é as três coisas. Jesus veio viver o reino de Deus. Ele não veio inaugurar o reino de Deus, porque o reino de Deus já foi estabelecido. Agora, de fato, nós temos possibilidade de viver o reino de Deus, vivendo, obedecendo ao que Jesus deixou escrito para nós, os seus ensinamentos. Enquanto nós estamos entendendo essa palavra e vivendo essa palavra, nós estamos nos preparando para viver a eternidade com Deus, porque o reino de Deus, como eu falei, ele não é passado, nem presente, nem futuro, ele é eterno. Ele é no passado, ele é hoje. Jesus, ele disse, né, o reino de Deus é chegado a vós. Né, o reino de Deus está em vós. Né, ele está dentro de nós. Então, viver o reino e o Sermão do Monte, ele é o DNA, né? Ele é o DNA do reino de Deus. Né? Então, essa palavra é muito importante. Então, vamos abrir ali a nossa lição, né? No capítulo, na página 5. A palavra é Jesus Cristo. Amém? Aqui nós temos, né, o escritor aqui, né, o pastor Joel, que fez esse comentário, né? Então, ele separa aqui de várias formas, né? A verdade central, o texto áureo e o texto bíblico básico, né? A verdade central é que a base é a palavra, amém? E a palavra é Jesus. Obedecer aos ensinamentos de Jesus é o mesmo que construir em cima de um alicerce verdadeiro. Estou lendo, tá? Os irmãos têm aí. E assim tornamos-nos
templo de adoração a Deus. Amém? Porque ninguém pode pôr outro fundamento ao qual, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 11. Não existe outro fundamento. Então vamos ler aqui, abra aí, né? Você pode ler na sua lição o texto básico que está em Mateus capítulo 7, né? Do 24 ao 27, tá bom? Irmãos, como esse comentário, né? Foi concebido dessa forma, eu vejo aqui que as maiorias das versões utilizadas aqui é a versão Almeida, tá? Então a gente vai tentar trabalhar isso. Talvez a sua Bíblia vai estar um pouquinho diferente, você tem uma Bíblia NVI, né, ou tem uma Bíblia nova tradução na linguagem de hoje, enfim, não sei qual que é a sua versão aí, mas como o comentarista, no caso aqui o pastor Joel, usou essa linguagem, nós vamos nos ater aos verbetes que está na linguagem utilizada aqui na lição. Amém, queridos? Tá? Então vamos lá. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Até aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos comigo, vamos fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui reunidos na Tua presença nessa noite, e nós temos a alegria, Senhor, em dizer que a Bíblia, a Tua palavra, é o único livro que nós conseguimos ler na presença do autor, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, Ele habita em nós, Ele está falando conosco agora. Então, por isso, nós precisamos da revelação do Teu Espírito Santo, Pai, porque não queremos que seja uma letra morta, mas que essa palavra seja viva, Senhor, e renove-se em nosso coração pela revelação que o Teu Espírito Santo dá. Por isso pedimos, Espírito Santo de Deus, traz-nos clareza, traz-nos luz e entendimento sobre as Tuas verdades. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Amém? Bom, parece estranho, irmãos, nós começarmos, né, o Sermão do Monte. Você vê, o Sermão do Monte começa em Mateus, capítulo 5, né? E nós temos ali o seu primeiro versículo, que Jesus, né, então ele subiu ali ao monte, né, fez o povo se assentar e começou a ensiná-los dizendo. Mas nós estamos colocando aqui como o texto, né, o texto básico aqui, Mateus capítulo 7, o final. Parece que nós estamos começando, né, do final do Sermão do Monte, que é Mateus capítulo 7. E aqui são as últimas palavras desse sermão. Mas não à toa, né, e o próprio comentarista aqui, né, o pastor Joel, ele começou dessa forma, porque essa verdade central, antes de qualquer ensinamento, nós precisamos colocar no nosso coração, que é a obediência à palavra. E o Senhor Jesus, ele traz para nós, ele usa como uma alegoria, como se fosse uma parábola, né, uma história. Ele usa ali uma historinha para contar essa verdade. Olha, quem escuta essas palavras, ele finalizando o seu sermão, entende? Mateus capítulo 7, essas verdades aqui, o texto básico que nós lemos, é o final da mensagem de Cristo no Sermão do Monte. Ele diz, quem escuta essas palavras, que palavra que ele está falando? Mateus capítulo 6? Não, todo o seu ensino, de Mateus 5 até 7, todos os ensinamentos que ele deu no sermão que nós conhecemos como o Sermão do Monte, todas essas palavras, Jesus ele diz, quem ouve essas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. E mesmo que vieram ventos, e mesmo que vieram a chuva, rios correram, assopraram ventos, essa casa se permaneceu de pé. Mas todo aquele que ouve essas palavras, esse ensinamento que eu trouxe para vocês, e não as pratica, não coloca em prática, não vive, não obedece na sua vida, é como um homem que construiu a sua casa sobre a areia. E fatalmente as mesmas condições vieram a ele, como os rios vieram, as chuvas, os ventos sopraram, e foi grande a sua ruína. Então, o primeiro ponto aqui é que a base é a palavra. Onde eu e você
temos edificado, construído a nossa vida. Essa casa representa a nossa vida, representa o nosso viver. Onde nós temos fundamentado, em que nós temos construído. Nós cantamos uma canção aqui que diz: eu vou construir a minha vida em ti, tu és o meu fundamento. Quem é o fundamento? Cristo precisa ser o fundamento dessa vida que nós estamos construindo. Amém? Então, esse primeiro, aqui na introdução, é a primeira lição dessa série. Então, Jesus, ele deixou para nós observado nesse sermão sobre o fundamento, a base da fé cristã. Amém? Então, na página 6, ali, você pode acompanhar comigo, a base é a palavra. Como eu falava, depois de Jesus apresentar ali o seu ensinamento aos seus discípulos, tá? E entendam bem, nós sabemos que havia milhares de pessoas, ouvindo esses ensinamentos de Cristo. Jesus estava com os 12, sim, mas não estavam só os 12. Eram discípulos de Cristo que conheciam a sua fama, tinham visto os seus milagres e estavam atrás daquele mestre, daquele novo profeta, daquele homem de Deus que falava as verdades de Deus. Então havia uma certa curiosidade, um certo desejo, uma certa sede no coração daquelas pessoas. E Jesus escolheu um local propício. Esse monte, que está, alguns categorizam que é em determinado lugar, lá em Cafarnaum. Cafarnaum foi uma das cidades bases do ministério de Cristo Jesus. E ele chegou a morar em Cafarnaum. Ele utilizava como base para ir para as outras aldeias e vilarejos, para pregar a mensagem do Evangelho. E ali tinha um monte, na costa ali do mar de Tiberíades. E ali, aquele monte, como havia muita relva ali naquele monte, Jesus utilizou e aproveitou da acústica do lugar ali para ensinar os seus ensinamentos. Então, ali que Jesus começa a falar essas palavras. Então, depois de Jesus ensinar aquela grande multidão ali, os seus ensinos, que aquelas pessoas ouviram aquelas palavras e elas ficaram estupefatas. Aquelas pessoas ouviram aquelas palavras de Jesus e elas encontravam algo diferente, porque Jesus não era como qualquer um. E o texto aqui vai dizer que Jesus não era como os escribas. Está lá em Mateus capítulo 7, 28, Concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas. O que é este ensinar de Cristo com autoridade? Primeiro, quem eram os escribas? Os escribas eram aquelas pessoas que tinham formação, conhecimento e posse dos rolos da lei. A Bíblia, como nós temos hoje, não era assim. Ela era escrita em rolos, E aquilo, para ser distribuído às sinagogas, aos lugares onde tinham disponível esses rolos, que ficava de posse dos sacerdotes, que ficava de posse de apenas algumas pessoas iletradas, dos quais os escribas tinham acesso. Os escribas eram estes copistas, que pegavam esses rolos e iam copiando. Então eles entendiam tudo da lei, eles sabiam tudo porque eles mesmos escreviam. Experimenta você ler um livro e copiar todo ele à mão, ou no computador. Para você fazer isso, você tem que pensar, raciocinar, estudar aquilo ali, para você não copiar errado, para você fazer certinho. Então os escribas eram as pessoas do tempo de Cristo Jesus considerados os mestres da lei, porque eles tinham acesso. Não é como nós aqui hoje, que você tem acesso à Bíblia na palma da sua mão, no celular. Você, inúmeras versões, estava falando ali com o pastor Adriano, a Bíblia dele, botei os olhos na Bíblia dele, eu falei, essa Bíblia aqui há uma que falta ainda para a minha coleção, a Bíblia King James, uma versão de língua inglesa, mais tradicional, uma das mais antigas que tem, e aí tem, claro, ela do inglês traduzido para o português, E hoje a gente tem inúmeras versões da Bíblia e facilidade de acesso. Naquele tempo não era assim. Então, só que os escribas que conheciam a lei, eles conheciam a letra morta da lei. As pessoas se admiravam com a doutrina de Cristo,
não pela novidade, não apenas pela novidade dos seus ensinos, mas sim pela autoridade. E o que confere aqui a autoridade a Cristo, irmãos? A gente pensa que a autoridade é falar alto, é falar bravo, esbravejando, né? Alguns pensam que Jesus era pentecostal, né? Que Jesus saía gritando, esbravejando. Não há relatos da Bíblia. Mas essa autoridade aqui é que aquilo que ele ensinava, ele vivia. Ele pregava, vivia o que pregava. Amém? Que Deus nos dê graça, né? Para vivermos essa autoridade. Então, ele fazia, né? Aqueles ensinos de Cristo fazia sentido, né? Para as mentes, os corações cansados daquele povo. Mas a grande novidade aqui, né, irmãos? Não era do fato de que Jesus era a verdadeira personificação daquelas palavras. Jesus, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 1, o verso de número 1, você conhece? Jesus, ele é a própria palavra encarnada. Amém? João capítulo 1, verso 1. Você sabe de cor e salteado. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz não resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para que testificasse, para testemunho, para que testificasse da luz, para todos crescem nele. Não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A luz estava, ali estava a verdadeira luz que alumia todo mundo, todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Amém? Olha só, ele estava no princípio com Deus e o verbo era Deus. Verso 14, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Só que está o verso 14. Jesus era o verbo, era a palavra encarnada. Sabe, esse ensinamento tem que trazer para nós vida, queridos. Nós podemos ser como os escribas, nós podemos ser como os fariseus, conhecer a letra morta da lei, mas não vivê-la na prática. E era exatamente o intuito de Jesus ao se revelar, ao trazer aquele ensinamento, né, como a palavra viva. Eu brincava ali, né, com a Dani. A Dani disse, pastor, eu quero aqui o meu autografado. Eu falei, olha, não vai dar para a gente autografar. Por quê? Porque só lá na eternidade, porque não fui eu que escrevi aqui, né, a lição, a revista, foi o pastor Joel, ele está lá com o Senhor na glória. Então você vai ter que autografar quando ele estiver lá, né? Mas olha só, que coisa engraçada, né? O Cristo, quando ele abria a boca e começava a falar aqueles ensinamentos, ele era o escritor daquela palavra, e ele estava ali como palavra encarnada, como verbo vivo, falando aquelas palavras. Você consegue compreender que coisa tremenda? Por isso que as multidões se admiravam com a sua doutrina, porque a palavra se fez carne, se tornou um ser humano como nós. E ele falava de propriedade. Ele não falava do que não conhecia, ele falava do que ele tinha ditado e soprado aos seus profetas. Ele falava daquilo que ele tinha ditado a Moisés para escrever nas tábuas da lei. Quantos conseguem compreender? Amém? Então, Jesus, né, ele era a personificação, né? E também porque Jesus, ele praticava essas palavras, né? Deixando claro o primeiro ensinamento deste sermão, que é a obediência. O texto ali, né, de Hebreus, capítulo 5, o verso 8 e 9, vai dizer que Jesus, ele aprendeu, né, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Nós sabemos que Cristo era obediente ao Pai em todas e qualquer circunstância.
né? O texto mais conhecido que nós temos, que revela a obediência de Cristo, é ele lá no Getsêmani, né? Agonizando, dizendo, olha, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Então, o primeiro ponto aqui é a obediência. Toda a tragédia humana, queridos, ela se adveio da desobediência por parte dos nossos primeiros pais, né? Está lá, grifado, e você sabe, você pode acompanhar depois, né? Em casa, ler lá Gênesis capítulo 3, do 6 ao 24, nós conhecemos. Romanos capítulo 5, verso 12, vai corroborar essa verdade, por causa que um só homem, por causa de o erro de um só homem, entrou o pecado na humanidade, e a humanidade então o pecado passou a todos os homens. Por causa da desobediência de um só homem, todos nós agora nos tornamos desobedientes. Então, uma das coisas mais comuns à natureza humana é a desobediência. Por isso que nós precisamos, né, como eu dizia, né, na oração aqui segunda-feira, né, nos inspirar de Cristo, da sua palavra, da sua verdade, e expirar, né, desse mundo, dessas verdades, da nossa natureza carnal, do nosso velho homem, do nosso Adão, né? Então, não poderia ser de outra forma o caminho de volta a Deus, a não ser pela obediência à palavra de Deus. Amém? A obediência. João, capítulo 14, você não precisa abrir, né? O verso 15 diz assim: se vocês me amam, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Vocês obedecerão aos meus ensinos, aos meus mandamentos. Então, a obediência revela o amor que nós temos, né, pelo Senhor. Então, todo o alicerce, né, espiritual, ele reside aqui na observância dos ensinamentos de Jesus. E o Sermão do Monte é esse compêndio, né? O que é o compêndio, né? É uma categorização, né? É pegado aqueles assuntos ali e compactados, colocado. Então, ele é um compêndio, né, dos ensinamentos, né, de Jesus e da verdade de Deus revelada ao homem, e deve ser por nós observado e vivido. Então, a identificação com essas verdades, né, nos faz um verdadeiro discípulo de Jesus. E está aí, né, o texto de João, no capítulo 8, o verso 31, vai dizer para nós, né? Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Alguns gostam de citar, né, a parte B desse versículo, que ela é muito conhecida: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está aqui, João 8,31, mas se esquecem de citar a parte A, né, que é: se vocês verdadeiramente são meus discípulos, né, vocês vão atentar à minha palavra, se você permanecer na minha palavra. A obediência à palavra de Deus é que nos restaurou novamente a comunhão com Deus. Então, Romanos 5,19 vai dizer essa verdade: por causa de um só homem e pela desobediência de um só homem entrou o pecado no mundo, pela obediência de um só homem, a saber, Jesus Cristo, né, deu-nos essa possibilidade também de sermos salvos. Amém? Vamos abrir, eu acho que é importante, né, esse texto aqui, Romanos, no capítulo 5, o verso 19. Algum irmão pode ler para nós? Amém? De um só homem, quem é esse homem? Jesus Cristo. Amém? O culto sem valor. Aqui, né, o comentário que nós temos aqui na revista traz sobre a experiência, né, de duas pessoas conhecidas lá em Gênesis, a saber, né, Caim e Abel. Todos eles, né, que foram os primeiros filhos, né, da humanidade, né? Adão e Eva foram criados, né, à imagem e semelhança de Deus. O homem formado do pó da terra, né? A sua mulher adjuntora, a esposa, né, foi feita da costela de Adão. Mas diz a palavra lá em Gênesis que
Adão e Eva tiveram relações e eles tiveram filhos. E os dois filhos, né, Caim e Abel. E um era agricultor e o outro era pastor de ovelhas. E eles trouxeram uma oferta para Deus. E Deus se agradou da oferta de quem? De Abel. Mas se desagradou da oferta de Caim. Por quê, irmãos? Porque Abel foi obediente. Ele trouxe como oferta ao Senhor uma impressão do que já havia sido estabelecido pelo próprio Deus, uma oferta de sangue, um animal. Diz a Bíblia que ele pegou um animal lá e trouxe a gordura daquele animal como oferta a Deus. Já Caim trouxe do fruto da sua terra, porque ele era agricultor. A primeira coisa que Deus faz para limpar o pecado do homem, para cobrir a nudez do homem lá em Gênesis, quando o homem peca, é pegar um animalzinho, aquele animal é morto, e diz que a pele daquele animal foi utilizado para cobrir a nudez de Adão e Eva, porque eles, ao comerem do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles descobriram que estavam nus. Então ali nós já vemos que um animal inocente é morto, e a pele dele serve para cobrir a nudez. Então, quando Abel traz a sua oferta, ele está trazendo consciente do que Deus se agradava. Consegue compreender? É obediência. Caim não faz aquilo que era mais cômodo para ele, aquilo que era mais fácil para ele. Então o culto a Deus tem a ver com obediência. A de Caim foi recusada por ser desprovida de fé e obediência, e as suas obras eram más, conforme está lá em Gênesis 4, versos 6 e 7. Então, o culto a Deus é fruto de um coração sincero e obediente, e ele só vai ser aceito se for em obediência ao que ele determina. Você conhece Romanos 12, 1 e 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que vos apresenteis a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deuteronômio capítulo 26, né, vai falar daquilo que agrada a Deus, né, que é a obediência. Eu vou ler aqui com os irmãos, né, Deuteronômio 26 e 16, é o verso 16, né? Diz assim, ó: maldito, 26:16, perdão, o Senhor, o seu Deus, lhes ordena que sigam esses decretos e ordenanças e obedeçam-lhes atentamente de todo o seu coração, de toda a sua alma. A obediência é o que Deus espera de nós. Todo culto fora da obediência, né, ele não tem valor para Deus. Eu compreendo, irmãos, eu vou usar um exemplo aqui, talvez você não vai entender, mas eu vou usar esse exemplo porque me é próprio e de algo que eu vivo, é um contexto que eu vivo. Eu por muitos anos, irmãos, sabe, né, ministro louvor aqui nessa igreja, e desde que me tornei gente, né, aos meus 12 anos de idade, eu estou envolvido na área do louvor, né, sempre tive paixão e desejo por isso, e Deus me permitiu, né, viver isso. Uma das coisas que a gente aprende, né, quando a gente ministra louvor, quando a gente utiliza a música como forma de expressão de adoração a Deus, é que, embora a gente se preocupe com o público, por exemplo, com a igreja, com a congregação que vai cantar, que nós temos que oferecer para Deus algo que o agrade, e não que nos agrade. Quantas vezes alguns irmãos chegavam para mim no final do culto: ô pastor Tiago, nem era pastor ainda, né? Ô Tiago, por que você não canta aquela música lá? Aquela daquele cantor lá, não sei o quê, porque tá na boca do povo agora, é um sucesso, é um negócio. Eu falei que eu vou escutar a música. Não, essa música aqui não tem nada a ver com canto congregacional, não tem nada a ver com uma expressão da igreja cantando para Deus. Às vezes tem músicas boas, você está entendendo? Mas não tem a ver com o que Deus está requerindo. Amém? Como é que eu agrado alguém? Se eu quero agradar a minha esposa, se eu vou dar um presente para ela, eu procuro dar um presente que eu gosto, não, que ela goste, que seja do agrado dela. E hoje, antes de vir para cá, eu estava vendo uma postagem, né, de os irmãos, eu não vou falar o santo, uma postagem de uma igreja assim, bem cool, assim, uma igreja bem descolada, bem bacana aí,
e tal, que está aí nas cabeças, que está na internet, que está, tudo, é o supra-sumo, né? E eles botando uma playlist ali de músicas. Olha, escolha alguma dessas músicas aqui, nessa playlist, qual que você mais gosta para ser tocada no culto tal. Eu fiquei pensando, mas espera aí, é o que a gente vai ministrar aquilo que as pessoas gostam? A gente vai tocar aquilo que as pessoas gostam ou o que agrada a Deus? O que agrada a Deus? Claro, irmãos, entenda bem. E no contexto até musical deve-se levar em consideração a cultura, é algo que a gente aprende sobre isso, né? Se você chegar lá na África, né, você for ministrar o louvor lá na África, você não vai pegar uma versão do Betel, uma versão do Hillsong para cantar lá. Você vai procurar se adequar àquela cultura. Você vai cantar, né, uma música lá, tribal, né, daquele jeito deles, porque é uma forma de você conversar com aquela cultura e eles conseguirem expressar a sua adoração a Deus. Você não vai chegar lá com rock and roll, com outra coisa. Tudo isso é levado em consideração, mas em primeiro lugar, o que agrada a Deus? Obediência é fazer o que agrada a Deus e não o que agrada a mim. Quantos conseguem compreender? Amém? O culto sem obediência não tem menor valor. É um culto vazio. Deus não aceita. E Deus precisa de quê? Para aceitar o nosso culto, sinceridade e obediência, né? A Bíblia fala, se não me engano, em Oséias, um dos profetas, olha, eu não recebo o culto de vocês. Eu não recebo as canções de vocês, as ofertas de vocês não têm valor algum para mim. Chorem os ministros no altar, né? E os sacerdotes, sabe? Deus, ele quer obediência. Saul queria trazer sacrifício. Samuel disse para ele, Saul, Deus não se importa com sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Vamos prosseguir. A vida e a morte. A vida e a morte estão na obediência à palavra. A restauração da vida está na obediência à palavra. Nós conhecemos o texto, né? Está lá em Deuteronômio capítulo 30, do verso 11 ali ao 20. Moisés ali ao despedir-se do povo antes da sua morte, né? Ele apresenta ali os mandamentos, né? E ele começa a rememorar a eles, aquele povo, tudo o que Deus tinha feito desde a saída deles no Egito. E ele faz uma proposta. Ele diz, olha, hoje eu ponho diante de vocês a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a obediência a todos esses ensinamentos. Amém, queridos? Eu estou resumindo aqui, falando o contexto do que está. Depois você pode abrir lá em Deuteronômio, né? E você ler ali. Então, a obediência significaria a vida e o bem. Só que a desobediência significaria a morte e o mal, né? Deste modo, o Senhor Jesus, após apresentar as regras do seu reino às multidões que o seguia, ele também advertiu, como nós temos aqui em Mateus 7, 24. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Uma das coisas basilares na vida cristã é prática de fé, é prática da palavra. Então, ponto aqui 1.4, né? A prática da palavra. A base é a palavra e a palavra é Jesus. Nós já lemos, né? João capítulo 1. A nossa obediência vai significar o que, irmãos? A construção em cima desse alicerce. Amém? Sabia que nós estamos sendo construídos? Que a igreja, uma das figuras da igreja, é que ela tem como figura um corpo. A igreja é um corpo, do qual Cristo é o cabeça, e nós somos membros do seu corpo. A igreja, ela tem como figura uma noiva, do qual Cristo é o noivo, e Ele está esperando, preparando tudo para as bodas, e um dia nós vamos, né, ter a nossa festa de casamento, vamos nos encontrar com Ele. Mas uma das outras figuras da igreja é que a igreja é um edifício. E conforme a carta de Pedro, né, o apóstolo São Pedro, 1 Pedro, capítulo 2,
do 4 ao 9 ali, ele vai falar que nós estamos sendo construído casa de Deus, edifício de Deus, do qual Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, é a base, é o sólido fundamento, e nós, como pedras menores, estamos sendo construídas sob esse fundamento. Amém? Então, a obediência ao ensinamento, à palavra de Cristo, é essa construção. Só que Jesus, ele diz, Pedro coloca muito bem claro, essa pedra, né? Aqueles que obedecem, ela é uma pedra de construção, mas aqueles que desobedecem, ela é uma pedra de tropeço. Ela vai fazer morrer aqueles que a desobedecem, né? Tropeçam porque são desobedientes à palavra. Então o ensinamento, né, de Senhor, ele não pode ser negligenciado, né? E haverá justa retribuição a essa desobediência, né? Se você quiser acompanhar comigo o texto de Hebreus, no capítulo 2, fala exatamente sobre isso. Nós gostamos muitas vezes, né, de pregar um evangelho cool, um evangelho acessível, um evangelho agradável, palatável a todos, e às vezes esquecemos de mencionar sobre pecado, sobre inferno, sobre punição, sobre castigo, sobre juízo de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é clara, né? Hebreus capítulo 2, né, do 2 ao 3, olha só, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Eu gosto dessa palavra aqui, esse texto de Hebreus, porque ela fala sobre a capacidade que nós temos de negligenciarmos ou não a salvação. Porque a salvação nos é dada pela graça, mediante o que Cristo fez por nós. Só que eu entender e abraçar e acolher essa salvação é um papel meu. Não quer dizer que eu alcanço a salvação por aquilo que eu faço, não é por obras, é mediante a fé. Mas eu preciso me apossar dessa grande salvação numa vida de obediência à palavra de Deus. Amém? Você consegue compreender isso? Você consegue compreender que é a historinha que eu digo, né? A historinha daquele moço, né, que foi condenado à morte, à forca, e alguém chegou lá, pregou para ele, ele não quis ouvir, e ele chegou à morte e disse: olha, eu vou morrer não pelo pecado que eu cometi, não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Nós vamos perder a salvação por recusá-la, porque ela já está pronta, ela já foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Amém, queridos? Então, haverá punição, sim, devida punição à desobediência. E aqui a obediência a estes princípios é o que faz qualquer indivíduo um novo nascido, um cidadão do céu, né? O Mateus, né, capítulo 7, o verso 21, né, esse finalzinho aqui do Sermão do Monte, né? Hoje é a introdução, tá bom, queridos? O verso 21 ele vai dizer: olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que faz a vontade, todo aquele que obedece, né? A prática é a garantia de felicidade para o homem. Josué capítulo 1, né? Você sabe, o Senhor ele diz: olha, levanta-te, meu filho. Moisés é morto, mas eu vou te fazer conduzir esse povo aqui para a terra prometida. Ser forte e corajoso, mas ele diz: olha, tenha o cuidado para guardar toda essa lei aqui que você ouviu do meu servo Moisés. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas tenha o cuidado de guardar. É a garantia dele ser. Se você guardar toda essa palavra, você vai ser bem sucedido na terra que eu vou te mandar, que eu vou te colocar. Então, o segredo de sermos bem-sucedidos aos olhos de Deus é a obediência à palavra dele. Amém? Esse é o segredo de tudo. Jesus, ele estabeleceu as bases do seu reino, né, na terra, com esse sermão, né? Cremos que, aliás, a base, né, a pilastra principal do Sermão do Monte,
né, que esse é uma base, né, do seu reino, né? Pois no dia a dia do seu ministério em vida aqui, Jesus ele viveu esses ensinamentos, né? Então, para nós finalizarmos, né, esse nosso primeiro encontro hoje, vamos, né, apenas pincelar, né, de forma introdutória, né, no nosso próximo encontro a gente vai estar propriamente dito, né, no versículo por versículo, tópico por tópico, as bem-aventuranças, mas para a gente já ir, né, aquecendo ao nosso coração sobre o sermão, né, nós vemos aqui Jesus traçando um perfil dos súditos do seu reino. O que é um súdito? Né? Súdito é aquele que faz parte, aquele que está sujeito a um senhor, sujeito a um governante, sujeito a um rei, né? Todos que pertencem ao reino são súditos, amém? Olha aí para o irmão que está do seu lado, diga para ele, você é um súdito do rei Jesus, amém? Aleluia. E Jesus ele traça aqui um perfil, quais são algumas características, né, do seu reino e o que considera a base. Então ele vai falar aqui que a humildade é uma delas, né? Mateus 5:3 vai falar bem-aventurados os pobres de espírito, né? A gente vai falar bastante sobre cada um deles, né? Mas a característica do pobre de espírito qual que é? O que é pobreza espiritual? Significa humildade? Sim, porque eu reconheço que eu sou pobre. Eu reconheço que eu preciso de um Deus. Eu reconheço que por mim eu não tenho nada. Então eu reconheço que Deus é tudo na minha vida. Eu tenho sede e fome dEle, porque Ele é tudo que eu preciso. E isso é o que está no meu coração. A pobreza de espírito é uma virtude e é uma promessa para ela, amém? Uma disposição de sofrer perseguição. Jesus diz, olha, vocês vão sofrer perseguição. Vocês vão ser injuriados por causa do meu nome, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser até mortos por causa de mim. Mas vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão nos céus, amém? Jesus ele fala também sobre o perfil dos súditos, é uma observância aos seus mandamentos, né? Aquele que observa, aquele que entende, aquele que vive, né? Ele diz, olha, qualquer que violar um destes mandamentos e passar a replicar, ensinar aos outros homens, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer, aquele que praticar, aquele que cumprir e ensinar, será o maior no reino dos céus. Amém? Então, uma observância. A gente tem que sempre fazer uma autoanálise. Eu estou vivendo isso aqui. Eu estou buscando compreender isso daqui na minha vida, Senhor. Sinceridade, né? Na devoção. Ele fala, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, se vocês não for além do que eles fazem, porque eles fazem por uma religião, ou seja, uma obediência sincera, uma sinceridade, né? E aqui no capítulo 6, verso 10, né, está falando sobre uma vida de oração, né? Jesus nos ensina a orar e nesses dois textos aqui vai falar a realidade do que o Senhor espera de nós em sua oração, que é, Senhor, seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Pergunto para nós, o que nós temos orado? Quais tem sido a nossa oração? Nós temos orado para que a nossa vontade seja feita, para que a vontade dEle, acima de tudo, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o que nós necessitamos, o que precisamos. Nós precisamos ter humildade suficiente de dizer, Deus, mas que seja feita a tua vontade na nossa vida. O reconhecimento que os valores espirituais são mais elevados do que os materiais. Mateus 6:33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as demais coisas vão sendo acrescentadas. E um outro, né, o sétimo aqui, o reconhecimento da autoridade do Senhor a obedecer à vontade revelada de Deus, né? Mateus capítulo 7:21, nós já lemos aqui, né, que é quando Jesus diz, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor,
entrar no reino dos céus, mas é aquele que faz a minha vontade, né? Então essas características aqui, queridos, elas são, né, princípios deste reino. Mas olha só, achei interessante, né? O pastor colocou aqui no seu comentário. Não são objetivos inatingíveis. Parece que a gente olha para a verdade de Deus e nós achamos algo inatingível. Nós lemos aqui no início, né? Sede vós perfeitos, como perfeito, né, é o vosso Pai. Deus espera de nós a perfeição. Meu Deus, eu nunca vou ser perfeito. Na nossa humanidade caída, nós nunca vamos ser. No nosso alto esforço, nós nunca vamos ser. Isso é uma coisa que eu tenho denunciado aqui. Eu sempre denuncio, os irmãos sabem, me conhecem, né? Essa suposta teologia coach. Porque a teologia coach, ela acredita muito no humanismo, no homem, que você é capaz, que você pode e que você consegue. Né? Diferente do apóstolo Paulo que diz, né? Com a força que Cristo me dá, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. E vai olhar o que ele diz que pode. Ele pode passar necessidade. Ele pode ter em abundância ou não ter. Ele pode sofrer privação, ele diz que pode acontecer com ele. Pode acontecer, vai acontecer, já aconteceu. E para ele está tudo bem, porque é Cristo que o fortalece. Então precisamos combater que no alto esforço, essa teologia ela acaba se tornando um auto-engano. Você auto se engana, né? Você auto se sabota, né? Como diz, a autoajuda, né? Hoje está muito, muito comum, os livros, os maiores best-sellers, né, da atualidade, são livros de autoajuda. Então o ser humano crê que ele pode se autoajudar, porque está dentro dele, não está dentro de você. Você começa a declarar agora, você fala para o universo, e o universo volta para você aquilo que você falou. Fé, eu acredito. Sim, profetiza, declara, amém? Como Ezequiel fez, né? Ô Ezequiel, o que você está vendo aí? Eu estou vendo ossos secos, mas fala esses ossos, profetiza, e diz vivam, amém? Guiado por Deus, você profetiza e fala. Não, olha, está ruim, pastor, mas está bom, vai melhorar. Olha, eu estou vivendo isso daqui, né? Como a tsunamita, né? Tudo vai bem, tudo vai bem. Você tem que profetizar, amém? Mas não tá na sua mão, não está no seu controle. As características desse reino não são adquiridas na base do alto esforço, mas elas são forjadas em nós. E aqui é que entra, e aqui é que nós cristãos precisamos entender isso, que combate vai contra toda a teologia coach, mas é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos dá essa capacidade, amém? E os textos aqui, né? Romanos 8, né, vai dizer que todo aquele que é guiado pelo Espírito, né? Todo aquele que é guiado pelo Espírito, né? 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos templos do Espírito, né? E Gálatas 5,22, nós vamos ver ali os frutos do Espírito, ou seja, os frutos é a demonstração prática de alguém que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Ele é manso, ele tem paz, ele tem amor, ele é fiel, né? Ele é longânimo, ele exerce o domínio próprio. Por quê? Porque isso é um fruto, é algo que exala de alguém que vive, que é cheio do Espírito Santo. Amém? Mas isso daria para outro estudo, né, irmãos? Frutos do Espírito vai longe. Mas para nós concluirmos, né? Deve haver no nosso coração, né, uma busca pelos princípios deste reino. E algo que eu anotei aí, se você quiser anotar, né? Eu achei tremendo, tanto no saber quanto no praticar. Eu não posso praticar nada que eu não sei. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque Deus dispôs o seu coração para você estar hoje aqui, para aprender, para saber, porque você quer ser perfeito, você quer cumprir essa palavra, mas você não pode cumprir nada que você não sabe. Né? Quando você vai para um exemplo, quando você vai para uma outra cidade, um outro país,
você tem que estar ligado. Se você desconhecer as leis daquele país, você pode ser preso, né? Quantas pessoas você vê lá no Oriente Médio sendo enforcados, sendo mortos por posse de droga? E aqui no Brasil, posse de droga, no máximo você pode ser preso, ser detido, né? Você vê quantos perdões aí presidenciais, às vezes o governo Itamaraty tem que ir lá, né? Ultimamente foi aonde, né? Eu sei que o nosso presidente trouxe um preso lá num país que estava condenado à morte, e ele obteve o perdão, foi um negócio assim, que foi do presidente para o presidente ligou lá para ele, falou, tenta resolver aí o negócio e tal, depois de tempos ele conseguiu soltar. Talvez, eu não sei se aquele homem talvez desconhecia, por desconhecer a lei daquele país, que era passível pena de morte ele usar droga, ele foi condenado. Então, da mesma forma, para que nós possamos obedecer a algo, nós precisamos conhecer. Nós precisamos saber onde eu posso pisar, como que eu devo agir, né? Então, tanto no saber quanto no praticar. Jesus aqui nesse sermão, ele reafirma a lei mosaica, né? Do reino teocrático do Velho Testamento como código governante de seu futuro reino na terra, né? Mateus 5:17 vai dizer, né? Jesus ele diz, eu não vim descumprir a lei, eu não vim destruir a lei, né? E os profetas, eu não vim descumprir, eu vim cumprir. Eu vim cumprir a lei. Amém? Está lá em Mateus 5:17. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Romanos 10, capítulo 4, que o fim da lei é Cristo. Quando você escuta essa frase, eu já falei aqui, né? O fim da lei é Cristo. O que você entende? Que Cristo veio, então se acabou a lei. Cristo veio e agora o que Moisés trouxe, então, mas espera aí. Deus é um Deus que fala uma coisa, daqui a pouco ele fala outro. Deus não é o mesmo hoje, ontem, será eternamente, mas ele muda de ideia. Como que é esse negócio? Então, o fim da lei é Cristo? Não, quer dizer que o fim aqui, essa palavra vem de finalidade, de fim, de propósito. O propósito da lei é Cristo Jesus. Cristo veio cumprir a lei, porque Ele que deu a lei, Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo. Foi Ele que soprou nos ouvidos de Moisés a lei. Você consegue compreender? Então, quando Ele vem, Ele não vem trazer um ensino novo, Ele veio cumprir, mas Ele veio não dar só uma interpretação à lei, mas Ele veio dizer como nós podemos viver aquilo em nossa vida. Amém? Ele mostra, né, que a lei ela vai além. Porque o fariseu, o judeu, ele era muito, muito perfeito em cumprir nas minúcias a lei, mas ele não vivia no seu coração. E eu sempre digo aqui para vocês, né, eu sempre uso aqui como exemplo, muitas vezes nós cumprimos determinada lei por medo da punição, mas não servindo ao propósito dela, né? Paulinho aqui por muitos anos trabalhou na área do trânsito, né? E sabe como é que é, né? Às vezes a gente está andando de carro, aí a gente vê, né, o guardinha ali, e a gente percebe que a gente está sem o cinto, né? Aí a gente começa a puxar ali o cinto para pôr o cinto. Mas por que a gente está colocando o cinto? Porque a gente viu o guardinho, que a gente tem medo de tomar a multa. Mas qual é o propósito? Qual é a finalidade dessa lei de a gente usar o cinto de segurança? É para que vidas sejam, né, guardadas. É para que num acidente você seja protegido, você seja guardado. Esse é o propósito da lei. E como forma de um não cumprimento da lei há uma punição. E muitas vezes a gente é mestre em driblar a lei por causa da punição, mas nós não cumprimos. Jesus ele vai além, ele diz, olha, se você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já adulterou com ela. Não, mas eu nem cheguei a vias de fato. Não, olha, eu só passei a mão, eu nem cheguei adiante. Não importa. Você já pecou, você já errou, porque o seu coração, o seu desejo é corrupto. Amém? Então a lei de Deus, né, ela vai além, os pensamentos, motivações e os atos manifestos, né? Então, essa palavra para nós, né, ela vai além de um simples, né, algo temporal, né, de uma simples motivação para o bem ou estilo de vida, mas um código
universal e eterno de vida agradável a Deus. Uau, que palavra tremenda, né? Deus usou o nosso pastor, um código universal de vida agradável a Deus. Nós precisamos nos debruçar nesse entendimento, nessa palavra, para termos uma vida que agrada a Deus. Então a lição-chave de hoje é a obediência a essa palavra. Nós vamos nos debruçar a essa palavra, mas antes de tudo, elas não são um discurso para nós de 2000 anos atrás, de um homem, de um revolucionário. Elas são as bases, basilares, né, do reino de Deus e que nós precisamos compreender e viver para sermos declarados discípulos de Cristo.